Muito bem, excelente dia para você, em nome de Jesus. Eu separei um tempo, esses dias estão muito corridos, para fazer essas gravações e orar por você e abençoar a cada uma das manhãs os nossos dias. Estamos no Apocalipse, no capítulo 14, e hoje eu quero falar sobre duas visões do apóstolo João em essa complexidade enigmática do Apocalipse, que é a visão da ceifa e da vindima. Antes, porém, eu quero orar por você e abençoar a tua vida. E eu quero te dar uma sugestão. Dê uma olhada na mensagem que foi falada no dia de ontem, sobre as 4 vozes, porque talvez realmente faça diferença sobre a tua vida e o Espírito de Deus possa assentar no teu coração valores e restauração e resgates que são muito importantes em nome de Jesus, amém? Às vezes podemos ouvir 4 tipos de vozes. Podemos ouvir a voz de Deus, a nossa própria voz, a voz de terceiros, pessoas estão falando ao nosso redor, ou a própria voz do inimigo, não é? Qual voz estamos ouvindo? Daí estarão as nossas decisões, os nortes que temos na nossa própria vida, na nossa própria caminhada. Eu quero orar por você, te abençoar em nome de Jesus. A palavra de Jonatas, amigo de Davi e filho de Saul, diante de uma das grandes emboscadas que ele teve que enfrentar. Ele disse assim, escute bem essa palavra, coloque sobre a tua cabeça essa mensagem. Ele disse assim, sejam poucos ou muitos os meus inimigos, o poder de Deus é o mesmo para me livrar. E talvez hoje seja essa marca, essa direção tremenda de Deus sobre a tua vida. E eu queria que você repetisse comigo, sejam poucos ou muitos os meus inimigos, o poder de Deus é o mesmo para me dar a vitória, em nome de Jesus. Pai de amor, eu curvo a minha fronte na tua presença para interceder pelo meu irmão, pela minha irmã, por sua família, por toda a sua parentela. Que o teu poder e a tua bênção possa marcá-los com a dádiva da salvação. Dá graça, campa os teus anjos, Senhor. Envia, Pai, uma palavra e uma promessa de livramento, para que nós não sejamos uma geração enferma, para que não sejamos uma geração débil, para que não sejamos, Senhor, homens e mulheres frágeis, em nome de Jesus. Antes, porém, Senhor, sejamos levantados, como está escrito, aqueles que voam com asas como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Dá-nos a viver esta palavra, liberta, Senhor, de toda procrastinação e cansaço, de toda preguiça e paralisação. Cada um seja exortado à luz da tua obra, da tua palavra e da tua vontade. E se o inimigo tenha entrado por um caminho, saia por 7 caminhos. Que a graça, o poder e o favor do Senhor repouse sobre a casa, a família, os caminhos e os dias de cada um, para a glória do teu santo poderoso nome, que cura, que liberta, que prometeu e é fiel para cumprir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Apocalipse, no capítulo 14 e o versículo 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Meu Deus, é o Senhor Jesus, que é visto pelo apóstolo João, e aqui um comentário, como eu tenho feito ao longo de todos esses dias, falando sobre o Apocalipse. O Apocalipse ele vai se misturando, se mesclando nas visões. O Apocalipse não está escrito necessariamente em uma ordem cronológica, mas ele vai, avança aos 7 selos, avança às 7 trombetas, e dentro desses intervalos está a tribulação, a grande tribulação, está o princípio das dores de Mateus capítulo 14 e outros eventos que ali vão acontecendo, voltando até nas regiões celestiais, porque a palavra vai dizer que o Cristo foi crucificado desde a fundação do mundo, e aqui da mesma maneira. Ele agora passa a ter essa visão do Senhor Jesus assentado sobre as nuvens, passando uma foice, fazendo a ceifa sobre a terra, ou seja, a palavra da salvação, da libertação, daquele que realmente o Senhor tem um propósito, e Ele também é poderoso para trazer juízo sobre a terra dessa mesma maneira, não é? A foice, ela indica a poda
da videira e ele vem, colhe os seus frutos, mas muito cuidado, porque aquele que não tem fruto ele arranca e lança para ser queimado, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo de João, no capítulo de número 15. Então a visão da ceifa, e que nós possamos compreender, em nome de Jesus, é tempo e já é chegado o tempo de nós estarmos firmados na presença do Senhor. E a segunda visão, a visão da vindima. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou o grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui, a grande cólera de Deus simboliza a destruição das obras malignas, nesta visão da vindima, onde o Senhor vem para trazer a sua justiça definitiva sobre o inimigo. O Senhor faz a colheita, o Senhor usa pela palavra a libertação e realmente o poder do Espírito Santo para que as vidas e as almas sejam alcançadas, mas não há isenção para os transgressores daquilo que é realmente o juízo de Deus e a cólera de Deus. E um dos comentários muito importantes diz assim: este juízo poderá ser um resultado das próprias forças malignas, porque colhem o preço, não é? Aquilo que o homem semear, isso ele colherá, colhe o preço da sua própria maldade, ou até mesmo punições e juízos que acontecem do ponto de vista da própria natureza, até que se destruam por meio daquilo que o seu próprio mal gerou sobre eles. Então, Deus nos dê graça realmente para que vivamos esta confirmação abençoada da palavra verdadeira pregada e dos dias que o Senhor tem a fazer essa colheita grandiosa. Um detalhe curioso, ele fala que isso tudo se dá fora da cidade. Aqui entendemos que seria fora da cidade, né? Talvez uma referência à Nova Jerusalém, indicando assim que esse julgamento cairá sobre todos os excluídos da presença do Senhor Deus. Então, complexo, mas tanto a vindima como também a ceifa mostram a urgência da pregação da palavra. E há um cumprimento de sentença e de juízo que está por vir. Ninguém sabe qual a forma, a maneira, muito menos o tempo adequado para isso. Mas cabe novamente aqui essa mensagem, que eu e você guardemos o nosso coração, possamos descansar na presença do Senhor e não invalidar promessas, antes gastar os nossos dias servindo a Deus. Trabalhe, estude, sirva a Deus, recheie a tua vida com todas estas porções que vai fazer a diferença em nome de Jesus. Aliás, tem uma mensagem que eu ministrei outro dia sobre as 5 áreas vitais de uma vida abundante. Chama Vida e Vida em Abundância. Está aqui no canal essa mensagem, eu sugiro que você dê uma olhada, que vai fazer a diferença na tua vida em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe rique e poderosamente. Compartilhe esta mensagem, deixe os teus pedidos de oração nos comentários, que continuamos buscando da palavra de Deus e repartindo uma porção a cada dia em nome de Jesus. Fica com Deus. Te amo em Cristo.